Sedação e analgesia em UTI. Introdução. A angústia pode ser definida como um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento ou tormento. É comum entre pacientes críticos, principalmente aqueles que estão entubados ou com dificuldade de comunicação. Ela precisa ser tratada para o conforto do paciente, pois aumenta o tônus simpático, acarretando efeitos fisiológicos indesejáveis, piorando inclusive o desfecho do paciente. Com poucas exceções, a administração de medicamentos analgésicos sedativos não deve ser baseada no sofrimento previsto, exceto quando vai se fazer algum procedimento doloroso ou planeja-se usar bloqueadores neuromuscular, mas sim, de um modo geral, naquilo que é observado. Caso contrário, haverá o risco de uma sedação excessiva, que também pode piorar o desfecho clínico. Apesar do anestesiologista ser um expert em sedação em diversas situações, a sedação e analgesia na terapia intensiva tem suas nuances que necessitam ser entendidas. É bem verdade que para o anestesiologista se adequar a essa nova realidade de trabalhar em uma UTI, a sedação e analgesia se torna bem mais fácil do que para outros especialistas, uma vez que nós já dominamos o uso de praticamente todos os fármacos empregados. Antes da sedação e analgesia. Antes que um agente sedativo analgésico seja iniciado para controlar a agitação, a causa da angústia deve ser identificada e tratada. Estratégias não farmacológicas são preferíveis e devem ser implementadas antes do tratamento farmacológico. Ansiedade. O medo do sofrimento e da morte, a perda de controle e a frustração devido à incapacidade de se comunicar com eficácia são causas típicas de ansiedade em pacientes críticos. Identificar e tratar a causa imediata da ansiedade é sempre ideal, pois pode amenizar ambos os problemas. A dispneia, por exemplo, é uma causa subjacente comum de ansiedade. Muitas vezes, a simples aspiração traqueal, a adequação da ventilação mecânica, o uso de broncodilatadores, entre outros, pode ser o tratamento da ansiedade. Por outro lado, o início abrupto de ansiedade pode levar a uma investigação mais aprofundada de uma fonte cardiorrespiratória. Dor. A dor grave afeta negativamente o estado do paciente, levando com frequência à instabilidade cardiovascular, respiratória, imunossupressão, entre outros. O atendimento de rotina ao paciente, como por exemplo aspiração traqueal, reposicionamento, fisioterapia, assim como a imobilidade, o trauma, cirurgias, tubo endotraqueal, sonda vesical, além de outros dispositivos, podem causar dor. A dor pode ser evidenciada por caretas, combatividade, sudorese, hiperventilação e taquicardia. A dor pode ser avaliada se o paciente estiver acordado pelo autorrelato, usando-se a nossa velha conhecida escala analógica visual, ou se estiver sedado pelas escalas comportamental de dor, como essa exposta. Nessa escala, conhecida como BPS, são avaliados 3 parâmetros: a expressão facial, movimentos dos membros superiores e a ventilação mecânica. Scores superiores a 3 indicam dor e maiores ou igual a 5 indicam dor significativa. A avaliação e o tratamento da dor devem ser vistos como prioridade, independentemente da capacidade de comunicação do paciente, uma vez que a dor é comprovadamente subnotificada nas unidades de terapia intensiva. O objetivo alcançado nessa escala é um score inferior a 5. Delirium. Delirium é uma síndrome mental orgânica que pode ser definida como uma deficiência aguda e potencialmente reversível da consciência e da função cognitiva. O delírio ocorre em até 80% dos pacientes em UTI, mas frequentemente não é reconhecido em indivíduos mais velhos e naqueles com a sua forma hipoativa. Ele pode estar associado a uma causa subjacente, como infecção medicamentosa ou ambiental. Antes do tratamento,
os pacientes devem ser avaliados quanto ao fator precipitante. Na fase aguda, os pacientes delirantes têm memória de curto prazo prejudicada, uma percepção anormal, desorientação intermitente que geralmente piora à noite. Delírio devido à abstinência de drogas ou álcool tipicamente se apresenta como delírio hiperativo. O delírio é um fator de risco para hospitalização prolongada e mortalidade entre pacientes criticamente enfermos. Dispneia. Pode haver dispneia apesar dos parâmetros gasométricos estarem normais. Estratégias para aliviar a hipoxemia ou dispneia, como ajustes das configurações do ventilador, se possível, devem ser exploradas antes do uso de medicação. Bloqueadores neuromuscular. É óbvio para o anestesiologista que todos os pacientes submetidos ao bloqueio neuromuscular requerem uma sedação farmacológica. Identificar o sofrimento em pacientes submetidos ao bloqueio neuromuscular é difícil, pois as respostas fisiológicas típicas associadas ao estresse, tais como ataque cardíaco e hipertensão, podem não se correlacionar ao desconforto do paciente nesse cenário. Estratégias não farmacológicas. As estratégias não farmacológicas para controlar a agitação devem começar simultaneamente com a terapia que visa a causa do sofrimento. Essas estratégias incluem a tranquilização, a comunicação frequente com o paciente, visitas regulares da família, estabelecimento de ciclos normais de sono, massagens, crioterapia, terapias cognitivo-comportamentais que são feitas por psicólogos e que estão centradas na modificação do pensamento e comportamento através da aprendizagem de novas formas mais adaptativas de pensar e agir. A musicoterapia, imaginação guiada, terapia de relaxamento são algumas das modalidades empregadas. É bem verdade que no cenário dessa pandemia, com a carência de recursos humanos, essas técnicas não farmacológicas acabem sendo menos utilizadas, apesar de serem de extrema importância. Contenção do paciente. Embora as contenções físicas sejam usadas em muitas UTIs, elas nunca devem ser o único método empregado para conter o paciente no leito. O seu uso deve ser complementado por outros métodos mais aceitáveis de sedação. Quando empregados, devem ser temporário e esforços devem ser feitos para reduzir o seu uso. Medidas farmacológicas. Indicação. A medicação analgésico-sedativa é indicada quando as intervenções não farmacológicas não conseguem controlar o sofrimento. A boa prática manda que deve-se tratar primeiro a dor para em seguida, se houver necessidade, usar um agente sedativo. Nível de sedação desejado. Algumas escalas de agitação e sedação são empregadas na prática da terapia intensiva. A escala RAIS é uma delas. Deve-se usar níveis leves de sedação, ou seja, usar o mínimo de sedação para manter o paciente confortável. O ideal seria ter o paciente acordado e confortável com nenhum ou o mínimo de sofrimento. Por exemplo, 0 na escala RAIS, ou seja, alerta e calmo. Muito embora alguns pacientes possam precisar de níveis mais profundos de sedação. Em geral, níveis leves de sedação diminuem os dias de ventilação mecânica e a necessidade de traqueostomia. O ideal é que o paciente possa colaborar com a fisioterapia. A meta de sedação deve ser verificada à beira do leito, individualizada para cada paciente. De uma maneira geral, deve-se ficar entre 0 e -1. Por outro lado, uma boa proporção de pacientes graves em ventilação mecânica requerem níveis muito profundos de sedação para controlar a agitação e dor, ou seja, RAS entre -4 e -5. Apenas para exemplificar, uma sedação leve
pode ser feita quando exames neurológicos seriados são necessários, enquanto uma sedação mais profunda pode ser necessária em uma insuficiência respiratória hipoxêmica grave. Despertar diário. Esse é um procedimento feito habitualmente pela manhã, no qual a sedação é desligada até que o paciente esteja acordado e obedecendo aos comandos, ou até que ele esteja desconfortável ou agitado, sendo necessário, nesse caso, a retomada da sedação. A lógica dessa prática é facilitar a avaliação do estado neurológico, bem como avaliar a necessidade de sedação contínua. Essa prática tem reduzido o tempo de ventilação mecânica. Bolus intermitente é uma das técnicas usada para sedação em pacientes em UTI. Nos momentos em que a concentração plasmática do sedativo cai, permite que a avaliação neurológica, assim como a necessidade de redução ou aumento da sedação, sejam avaliados. Essa prática também tem reduzido o tempo de ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva. O BIS. O uso do BIS não é rotineiro nas unidades de terapia intensiva em nosso país. Ele é mais adequado para titular a sedação profunda com um bloqueador neuromuscular. Muito embora dados observacionais tenham sugerido benefício potencial na sedação leve. Opioides. O fentanil e a morfina são amplamente usados na terapia intensiva, assim como o remifentanil, a metadona, o tramadol, a codeína, entre outros. Podem ser administrados por via oral ou endovenosa, que pode ser infundidos em bolos, contínuo ou em PCA. A dose e esquemas dos mais frequentes estão expostos nesta tabela e na que se segue. A maioria dessas drogas são empregadas no nosso dia a dia da anestesiologia, portanto não entrarei em detalhes sobre as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Quanto aos opioides, é importante ressaltar que altas doses por períodos prolongados podem levar à rigidez e à distensão abdominal pelo ilho, que podem dificultar a ventilação mecânica e simular até mesmo o quadro de abdômen agudo obstrutivo, com síndrome compartimental. Adjuvante de opioides e doses. Os opioides continuam a ser um dos pilares para o controle da dor na maioria das situações em UTI. No entanto, seus efeitos colaterais têm preocupado os intensivistas, tais como o delírio, a depressão respiratória, o ilho, a imunossupressão e a dependência química, que podem prolongar o tempo de internação na UTI e piorar os resultados pós-UTI dos pacientes. Assim como na anestesia atual, que emprega uma abordagem multimodal para reduzir o uso de opioides e otimizar a analgesia e reabilitação pós-operatória, há uma tendência atual de se estender essa prática no cenário da terapia intensiva. Analgésicos não opioides, como acetaminofeno, dipirona, cetamina, agentes para dor neuropática, anticonvulsivante, anti-inflamatórios, assim como bloqueio de nervos, têm sido empregado em enfermos graves com o objetivo de poupar o uso de opioides e melhorar a eficácia analgésica. Acetaminofeno. Vantagens: não tem dependência e tolerância aos opioides, não tem efeito antiplaquetário e são bem tolerados pelo trato gastrointestinal. As desvantagens: não tem efeito anti-inflamatório significativo, pode causar hepatotoxicidade e isso sobretudo em overdose crônica ou aguda. Deve ser evitado ou usado em doses menores em adultos mais velhos, pacientes com hepatotoxicidade, por exemplo, aqueles alcoólatras ou desnutridos. Interagem com a varfarina, podendo prolongar o INR. A dipirona dispensa comentários. Cetamina, a gente já usa muito como medicação, como adjuvante para reduzir opioides. Agentes para dor neuropática também são usados. A gabapentina e pregabalina, né? As vantagens delas são bastante eficazes no tratamento da dor neuropática, como as que ocorrem nos pós-operatórios. Tem baixo risco de interações medicamentosas
E a desvantagem é que requer uma administração interal, né? E a introdução, assim como a interrupção, elas devem ser graduais, tá? Os efeitos adversos incluem a sedação, a tontura, a ataxia, que podem ser intensificados quando o indivíduo tem algum comprometimento renal, exigindo, nesse caso, o ajuste da dose. A carbamazepina também pode ser utilizada. A anestesia regional, as mais variadas técnicas de bloqueio podem ser empregadas. O uso de anti-inflamatório não esteroides deve ser esporádico, sobretudo pelos efeitos gastrointestinais e renais, que são muito comuns em pacientes de terapia intensiva. A lidocaína não é recomendada. E os agentes inalatórios também não são recomendados, porém, na falta de medicamentos, o seu uso pode ser considerado. Sedativos. Praticamente todos os sedativos usados na anestesia também são empregados na terapia intensiva. O nosso velho conhecido do dia a dia, o Propofol, é um fármaco que deverá ser empregado por um curto período de tempo, pois o seu uso em doses acima de 4 mg por quilo por hora, por mais de 48 horas, está associado à síndrome de infusão do Propofol. É uma síndrome rara, quase sempre fatal, que é caracterizada por acidose metabólica, rabdomiólise, colapso cardiovascular e morte. Deve ser usado por um curto período ou em rodízio com outros agentes. A dexmedetomidina é usada de forma muito parecida como na anestesia. Estudos sugerem que o uso do Propofol e a dexmedetomidina tem proporcionado tempos de extubação menor quando comparado com o midazolam, assim como menor incidência de delírio, uma vez que os benzodiazepínicos são um dos responsáveis por desencadeá-lo. Os antipsicóticos também são usados rotineiramente na terapia intensiva, tanto os típicos quanto os atípicos. Os típicos são os de primeira geração, como o haloperidol, a clorpromazina e a levopromazina. Os atípicos são os de segunda geração, que são a quetiapina, a olanzapina e a ziprasidona, que além de serem usados como sedativos, são também usados para tratar o delírio, sobretudo o haloperidol, que vem sendo usado há anos com esta finalidade. Bloqueadores neuromuscular. Os bloqueadores neuromuscular não são agentes de primeira linha para o controle de movimentos indesejados, da agitação ou a sincronia do ventilador, uma vez que não possuem propriedades sedativas, amnésticas ou analgésicas. Esses agentes são geralmente reservados para pacientes nos quais as estratégias convencionais de sedação e analgesia falharam. Indicações: para facilitar a ventilação mecânica em pacientes com hipoxemia grave, pois proporcionam um aumento da complacência da parede torácica, evitam movimentos respiratórios descoordenados, reduzem picos de pressão das vias aéreas e facilitam a hipercapnia permissiva. Para controlar tremores devido à hipotermia terapêutica após uma parada cardíaca, para facilitar a intubação traqueal, para facilitar o tratamento de condições médicas associadas ao aumento da atividade muscular, tais como o tétano, a síndrome neuroléptica maligna ou status asmáticos. Para facilitar procedimentos curtos sob anestesia geral, como a broncoscopias, endoscopias, procedimentos radiológicos, entre outros. Para evitar movimentos indesejados durante a aspiração ou mudança de decúbito em pacientes que têm, por exemplo, aumento da pressão intracraniana ou hemoptise maciça. Seleção do bloqueador neuromuscular. Há uma escassez de evidências para orientar os médicos quanto à seleção do agente em pacientes graves de UTI, uma vez que a maioria dos dados foi derivados da anestesia. As drogas mais estudadas nesse contexto é o vecurônio e o pancurônio, porém estudos atuais sugerem que o cisatracúrio é o agente mais usado, sendo responsável por 2/3 do uso nesse contexto.
Apesar de fatores tais como a idade, sepse, hipotermia, distúrbio eletrolíticos e ácido básico afetarem a farmacocinética, eles pesam menos na escolha do que a insuficiência renal e hepática. De forma semelhante na qual indicamos determinados bloqueadores neuromuscular na anestesia, podemos extrapolar esta prática com bastante propriedade para a terapia intensiva. Um exemplo disto são pacientes com hipercalemia, hipertensão intracraniana, miopatias, glaucomas, entre outras, que não deverão receber, por exemplo, a succinilcolina. Benzilisoquinolínicos versus aminoesteroides. Devido à alta prevalência de disfunção renal e hepática em pacientes graves que têm indicação de uso de bloqueador neuromuscular, os aminoesteroides, como o atracúrio e cisatracúrio, têm sido preferidos, pois sofrem a degradação espontânea em pH e temperatura fisiológica, a chamada eliminação de Hoffmann, que independe do clearance hepático e renal. Porém, no cenário de escassez, outros poderão ser empregados com segurança, desde que façamos os ajustes das doses nos pacientes com essas disfunções. Monitoração. O bloqueio neuromuscular completo, ou seja, 100%, geralmente não é necessário. É mais apropriado pensar em termos de controle da atividade motora em vez de paralisar completamente o paciente. Alguns pacientes podem ser mantidos com 50 a 70% do bloqueio neuromuscular, de modo a manter algum tônus muscular modesto e até mesmo atividade motora. Por exemplo, para a abolição de tremores na hipotermia induzida, é necessário um bloqueio relativamente superficial, enquanto outros pacientes requerem uma paralisia completa, ou seja, algo em torno de 80 a 90%, como os pacientes com movimento paradoxal abdominal grave, onde o objetivo da paralisia é permitir a sincronia com o ventilador. A maioria dos intensivistas administra bloqueadores neuromuscular baseado na clínica, porém nada os impede de usar a estimulação de nervo periférico para monitorar a profundidade desses bloqueios. Aqui estão alguns exemplos de esquemas sedativos e analgésicos. Sedação prolongada. Pacientes com pneumonia grave pelo Covid-19, sob ventilação mecânica, costumam requerer sedação profunda por um tempo prolongado. A sedação prolongada, com opioides e benzodiazepínicos, leva com frequência a taquifilaxia, em poucos dias, obrigando o aumento progressivo das drogas, chegando a atingir doses elevadas, com os efeitos colaterais exuberantes. Nesse caso, pode-se optar pelo rodízio de drogas, usando-se, obviamente, drogas de outras classes, como, por exemplo, o Propofol e a dexmedetomidina, ou ambos. No caso da taquifilaxia pelos opioides e benzodiazepínicos, uma pausa de poucos dias é o suficiente para reduzir drasticamente a taquifilaxia, ao ponto de que, em alguns casos, se retornar com doses semelhantes às requeridas no início do tratamento. Interrupção da sedação e analgesia. Nos pacientes que receberam um esquema analgésico sedativo, o analgésico deve ser o último a ser retirado, para que o paciente não acorde com dor. A redução deve ser individualizada. Quando o tempo de sedação for inferior a 7 dias, a descontinuação poderá ser abrupta ou por um curto período de tempo, ou seja, em horas. Quando o tempo de sedação for superior a 7 dias, a descontinuação deverá ser gradual, cerca de 10 a 20% ao dia. Nessa situação, é comum evidenciar a taquifilaxia, que requer ajuste da dose durante o desmame. Caso o paciente tenha sido sedado profundamente, a interrupção poderá ser abrupta, pois poderá levar bastante tempo para o despertar, devido ao acúmulo prolongado, sobretudo quando se usa drogas lipofílicas. Um terço dos pacientes apresentam sintomas de abstinência nessa fase.
Os sintomas de abstinência pelos benzodiazepínicos são a agitação, confusão, ansiedade, tremores, taquicardia, hipertensão, febre, assim como convulsões. A administração intermitente do lorazepam pela sonda nasoenteral, 0,5 a 1 mg a cada 6 ou 12 horas, pode ajudar a proteger o paciente à medida que se reduz a infusão contínua do benzodiazepínico. Os sintomas da abstinência de opiáceos são agitação, ansiedade, confusão, rinorreia, lacrimação, sudorese, midríase, piloereção, cólicas na região epigástrica, diarreia, tremor, náuseas, vômitos, calafrio, taquicardia, hipertensão e febre. Várias estratégias foram propostas para prevenir a abstinência de opioides, incluindo a redução da dose, conversão para um equivalente oral de ação mais longa, conversão para um barbitúrico de ação prolongada, como por exemplo o fenobarbital, a adição de alfa-2 agonistas e até mesmo propofol. Até o momento não há um consenso quanto à melhor estratégia. Para finalizar, vou falar sobre o racionamento de fármacos e insumos. Com a pandemia do Covid-19, desde o início, o mundo passou e vem passando por uma carência global de fármacos e insumos sem precedentes. Frente a isso, profissionais de saúde são obrigados a adaptar-se a essa nova realidade. A carência não é apenas de medicação e insumos, como também de equipamentos. Com a abertura desenfreada de leitos críticos, no que diz respeito à sedação, bombas de infusão e equipos faltarão. Nada mais racional nesse cenário do que juntar sedativos e analgésicos e até mesmo bloqueadores neuromuscular em apenas uma bomba de infusão. Ou até optar por modalidades de administração intermitente, que, diga-se de passagem, tem mostrado menor tempo de ventilação mecânica em comparação com a infusão contínua. A falta de medicações, como a que enfrentamos na primeira onda do Covid-19, na qual houve falta de bloqueadores neuromuscular, foi uma situação desafiadora para os intensivistas. O manejo ventilatório de pacientes com hipoxemia grave, sem esta classe de fármaco, nos obriga a usar a imaginação. Evitar o uso de drogas que causem rigidez, tais como opioides e acetamina em doses elevadas, parece ser uma medida racional nesse cenário, pois isto poderia reduzir a complacência da caixa torácica, dificultando a ventilação mecânica. Ajustes finos na ventilação mecânica também podem, de certa forma, atenuarem as dissincronias, melhorando os ajustes do paciente à ventilação mecânica. Obrigado por assistir e espero poder ter passado informações de valia para este novo desafio que a nossa especialidade vem enfrentando.